Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos a mais um curso básico de formação de ministros da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Hoje estamos chegando ao final do capítulo 1 do livro que está orientando o nosso curso, Manifesto Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Se você tiver interesse em adquirir a obra, está aqui na descrição do vídeo. Aproveito para pedir que curta, compartilhe, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, pode também usar aqui os comentários como uma forma de tirar a dúvida, né? Escreva sua dúvida, eu vou ter maior satisfação em responder. Se quiser também conhecer a nossa igreja, vai ser um imenso prazer tê-lo ou tê-la conosco. Fica lá no bairro Sagrado Coração de Jesus, na rua Marciano Pinto, número 1630. O endereço também está aqui na descrição. Amém? Vai ser muito bem-vindo. Então vamos continuar aqui em nossa peregrinação. Terminamos na página 38 e daqui que nós vamos partir. Irmãos, a nossa igreja ela preserva da tradição cristã duas cerimônias. A primeira delas é o batismo, que eu já falei a respeito, e a segunda é a Eucaristia, ou o sentar-se à mesa para a ceia do Senhor. O batismo é uma cerimônia que marca, né, a mudança de vida. O descer às águas significa ser sepultado para o pecado, o reemergir significa renascer com Cristo para uma nova vida. É uma cerimônia que mostra, que dá demonstração pública, dá testemunho público daquilo que está acontecendo no coração da pessoa. O Espírito Santo vem, se acopla ao nosso espírito individual, reforça aquele espírito que até então estava abalado pelo pecado e inicia-se uma batalha no coração para que a pessoa ela torne-se aquilo que Deus queria desde o início que cada um de nós fôssemos, santos. E essa é a batalha que vai perdurar o resto da nossa existência física nesse planeta. E a luta pela santidade na perspectiva de alcançar a glória eterna. E a Eucaristia, né, o sentar-se à mesa, é uma outra cerimônia que ocorre para relembrar, né, o ato de Jesus Cristo de ter se dado por nós na cruz. É até estranho ter que dizer que isso tem que ser relembrado, né? Mas é verdade. Pessoas que são muito envolvidas com a obra, que estão sempre ali firmes na igreja, lendo a Bíblia, etc., pensam nesse ato todos os dias, várias vezes por dia. Mas existem aqueles que precisam ser lembrados. E todos nós, como uma grande comunidade de crentes, como uma grande comunidade de cidadãos celestiais, membros do corpo de Cristo, servos do Deus vivo e do Rei por ele instituído, Jesus Cristo nosso Senhor, nos reunimos nessa celebração, numa grande festa. A festa que nos traz de volta aquelas palavras de Jesus, quando ele oferece o seu corpo e o seu sangue em favor de toda a humanidade. Eu tenho certeza que nesse ato o sobrenatural acontece. Nós temos renovado a nossa disposição de continuar, de seguir na luta, de seguir no processo santificador. É como se fosse um combustível. Na nossa igreja nós realizamos a Eucaristia, o sentar-se à mesa, a ceia do Senhor, uma vez por mês, 12 vezes por ano. Até aqui tem sido a nossa tradição o segundo domingo do mês. E é um momento fabuloso. É um momento em que muitos são batizados com o Espírito Santo, muitos falam em línguas, muitos dão testemunhos incríveis de curas, de milagres, porque tudo que envolve, né, a obra de Deus, ela não pode ser limitada pela mente humana. Embora para nós não ensinamos que seja, né, um processo em que o pão se torna de fato a carne e o suco de uva, porque nós não usamos o vinho alcoólico, se torne o sangue, nós não temos essa concepção. Outras variantes do cristianismo têm essa perspectiva. Para nós não são elementos naturais,
mas nós sabemos que nós não podemos colocar limites na obra de Deus. Então, se for da vontade de Deus de transformar aquele suco de uva num remédio físico, Ele vai fazer. Se for transformar aquele pão num remédio da alma, Deus vai fazer. Tudo depende da relação pessoal, personalíssima, intransferível do sujeito com o nosso maravilhoso Pai. Então milagres acontecem. Sobrenatural se realiza a todo momento, nas mais diversas ocasiões. Mas dentro da nossa tradição, o sentar-se à mesa é um ato de memória. É um ato de festa para celebrarmos a nova aliança realizada por Cristo em favor de todos nós. E aí, seguindo o nosso livro, nós temos uma concepção de que a vida do crente é uma vida abençoada. E sendo abençoada, ela está envolta a testemunhos incríveis e maravilhosos. Nós não somos quaisquer pessoas, nós somos escolhidos, separados, nós somos sacerdócio, todos, independente da posição dentro da igreja, do mais humilde servo do Senhor, que se identifica tão somente como membro, até o mais versado dos teólogos, ou aquele que tem a mais alta posição na hierarquia eclesiástica. Todos são parte da mesma nação. E a palavra de Deus é clara. Uma vez vencida, essa é a nossa palavra. Cada desafio, as bênçãos de Deus caem como chuva sobre o seu povo. Ou seja, a cada vez que nós vencemos desafios de santidade, perseveramos na fé, continuamos carregando aquela cruz do desafio que Jesus nos chama a carregar, lembra? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz de cada dia e siga-me. Então, toda vez que nós renovamos esse voto com Deus, e a Eucaristia é uma forma de renovar como igreja, coletivamente, uma grande celebração, mas todos nós somos chamados a renovar, como a palavra diz, todos os dias carregar essa cruz. Quando nós vencemos os desafios, a bênção ela vem, ela acontece na vida do crente. Ou seja, eu quero dizer, para ser bem direto, nós não estamos nesse mundo para sofrer, mas para dar bons testemunhos de vitória, de conquista, de crescimento, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Como luz que Jesus nos ordena ser no alto do ambiente, iluminar todo o entorno. Quando as pessoas olham para um crente, elas não podem ver uma pessoa cabisbaixa, derrotada, maltrapilha, sofrida. Elas devem ver uma pessoa alegre, feliz, em paz, ou seja, exalando o fruto do Espírito. Lembra do fruto do Espírito de Gálatas 5:22? Então, toda vez que a gente vence o desafio e persevera na fé, Deus vem e derrama sua chuva de bênçãos. Não apenas para o nosso deleite, nosso desfrute, mas para a confirmação das primícias do que é o reino de Deus. Um reino qual nós não aguardamos para fazer parte num futuro, sabe-se lá quando, não, mas que nós já somos introjetados no momento em que reconhecemos Jesus como nosso Rei. Jesus Cristo disse, o reino está entre vós. Quando nós aceitamos Jesus, nós contraímos uma nova cidadania, cidadania celestial, e passamos a ser sujeitos de direitos e deveres nessa nova cidadania. A cruz é o dever, é a perseverança que nos faz vencer aquilo que muitas vezes nossa carne deseja, ou que o mundo quer que façamos, ou que o diabo trama nos levar a fazer. Toda vez que nós nos colocamos na posição correta, nós estamos cumprindo aquilo que é o nosso dever para com o reino. E da mesma maneira, se estamos cumprindo os nossos deveres, nós também somos sujeitos de direitos, assim como em qualquer regime jurídico, em qualquer lugar do mundo. O que faz o sujeito cidadão? Direito e dever.
E se no mundo, né, o Estado ele é capaz de dar benefícios ou assegurar conquistas ou liberdades, mais ainda o reino de Deus. A chuva de bênçãos não é para, volto a dizer, o desfrute pessoal, mas é para a confirmação do que é ser cidadão celestial. Nós vamos ter oportunidade de falar bem mais sobre isso no capítulo 2. Mas eu quero aqui já adiantar Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. Aqui sim a palavra de Deus. E é a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Amém? E, portanto, não nos cabe legitimar o sofrimento e a dor, mas combater o sofrimento e a dor. Combater no terreno em que Cristo nos chama para lutar. E nós temos o direito de tomar o espólio da vitória. O diabo veio matar, roubar, destruir e veio tornar a nossa vida miserável. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Quando nós vencemos as artimanhas, as astutas artimanhas do maligno, usando o nosso traje de guerra, que é a armadura do Espírito, toda vez que nós conseguimos avançar com a espada, que é a palavra, nos defendendo com o escudo da fé, tendo os pés calçados com as sandálias do Evangelho, né, e colocando sobre o nosso corpo a couraça da justiça, tendo o elmo da salvação na cabeça, nós, ao vencermos o maligno, nós tomamos para nós os espólios da batalha. Uma vida próspera, em paz, com a família, no caso, quando perdida, restituída, ou quando não perdida, a família fortalecida no amor, os filhos nos bons caminhos, o relacionamento marido e esposa ali firmado na santidade, na comunhão de uma só carne. O trabalho nos leva ao progresso, as fontes de renda são abençoadas. Temos o conforto santo para nós e para os nossos. E aqui, meu irmão, não estou falando de riqueza abundante, não. Deus não dá nada para ninguém que coloque a pessoa numa posição desfavorável para a preservação da sua fé. Vou dizer claramente, do mesmo jeito que Deus nos fala, que Ele não nos dá tentação que nós não sejamos capazes de vencer. Deus não nos coloca numa posição que possa levar à nossa perdição. Quando nós estamos confirmados na palavra, Deus dá a justa medida. Ele apruma a nossa expectativa, aquilo que Ele vai nos dar, segundo o seu querer. Portanto, a nossa ideia de prosperidade é uma ideia completamente relacionada à cidadania celestial. A prosperidade é algo individual, é dom de Deus para cada pessoa. Não significa a quantidade do que ela tem, mas a paz que o sujeito consegue obter, tendo ajustado a sua expectativa àquilo que é obtido. Nós vamos voltar nesse assunto, irmãos. E essa é a tônica do nosso ministério. Nós devemos sempre lutar para melhorar. Sempre. Os impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Essa sentença traz uma premissa. Deus não faz o possível. Deus faz o impossível, pois o possível compete a nós. Então nós nos esforçamos para ter uma vida em paz, alegre, feliz, próspera. E a primeira batalha que nós realizamos é contra o pecado, que é aquilo que pode verdadeiramente ameaçar a nossa prosperidade santa. Nós não trocamos com Deus, não fazemos para obter favores. Quem fazia isso são os pagãos, ou então os crentes que têm pouco conhecimento. Pois se entendemos até aqui
como se dá o processo de salvação, graça merecida, acessada mediante a fé, que não traz jactância, pois não é mérito de quem deposita, mas de quem é depositado, se sabemos que não é por obras, para que ninguém se glorie, meu irmão, nós não podemos pensar que se eu devolver o dízimo eu vou ter alguma coisa em troca. Não, 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 não. O reino de Deus é um reino de consciência. Nós fazemos simplesmente porque é certo. E isso vai em todas as áreas da vida. Desde o pensamento, aquilo que é falado, o ato praticado, a devolução do dízimo, a presença na igreja, a obra santa, a caridade, o devocional bíblico, a edificação da família, a educação dos filhos, etc, etc, etc. Nós nos esforçamos para sermos os melhores, conduzidos pela palavra de Deus, conforme o ensinamento que nos é ministrado pelo Espírito Santo, que fala de dentro de nós, do nosso coração, através da voz da consciência, que é robustecida pela sua presença dentro de nós, lutando contra a carne, e que é favorecida na medida que nós aprofundamos no conhecimento da palavra, pois é através da palavra de Deus que Deus conversa conosco. O Espírito Santo ilumina a nossa mente para que entendamos o que Deus quer nos falar através da Sagrada Escritura. Meu irmão, se nós realmente estamos convictos do Espírito que habita em nós, se fomos circuncidados pelo Espírito Santo no coração, meu irmão, nossa vida não deixa nada a dever para a vida do nécio que vive lá fora. Volto a dizer, não estou falando em ter bens, eu estou dizendo sobre paz, sobre cumprir os nossos desígnios. Os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Então Deus vai nos dar condições de criar bem os nossos filhos. O marido e a esposa são feitos uma só carne. O marido deve amar a esposa deve respeitar o marido, de forma que os dois terão a justa medida de tudo que for necessário para cumprir o seu ministério. O marido nunca vai ficar envergonhado de não poder levar o pão de cada dia, de não poder dar conforto, de não poder dar uma educação, de não poder socorrer os seus entes queridos em situações de dificuldade na área da saúde. Sempre vai permitir que sobre um pouco para ajudar aquele que é carente. Vai fazer a sementeira crescer, porque vai ser também uma coluna de Deus para a manutenção da obra, que também tem contas para pagar. Agora, qual é o nível da prosperidade? Meu irmão, é Deus que sabe. Nós fazemos a nossa parte e deixamos Deus trabalhar. Amém? Mas o que eu posso dizer, o quanto e o como, não é possível, mas que de fato Deus faz cair a chuva de bênção, faz, porque isso é escriturário, isso aqui está na Bíblia. Isso é um tema escriturístico. Está aqui. Fazemos a nossa parte, crendo que Deus realiza o impossível em nosso favor, está lá, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Pois habitamos no esconderijo do Altíssimo, nos refugiamos sob suas penas, nos acomodamos sob suas asas. Por isso não somos sofredores, somos abençoados, porque Cristo sofreu por nós. Meu irmão, será que debaixo das asas de Deus há fome, miséria, carência? Será que sob a sombra do Altíssimo há sofrimento, dor, doença? Onde que está escrito que Deus testa os seus? Deus não testa, está lá em Tiago, leia. Deus não tenta os seus, testa não, tenta. Deus testa o leitor bíblico, quando, por exemplo, olha lá para o exemplo de Abraão, quando leva Isaac para o Monte Moriá, disposto a sacrificá-lo. Quando nós nos deparamos com essa passagem nas Escrituras, nós achamos que Abraão está sendo tentado. Algumas traduções falam tentado, o certo é testado. Mas na verdade não é Abraão que está sendo testado, porque Hebreus nos revela, Abraão sabia que se Deus prometeu que Isaac seria a sua herança, ele poderia até sacrificar, Deus trataria de ressuscitá-lo. É por isso que ele é o pai da fé, que nos ensina até a fé de Abraão. Meu irmão,
O teste é para nós, que quando lemos aquela passagem, entendemos ou não a atitude de Abraão. Quando nós entendemos a atitude de Abraão, é porque Deus realmente está confirmando que essa fé é autêntica. Agora, quando nós assistimos essa cena e nos horrorizamos ou não compreendemos ou achamos que Deus passou do ponto, meu irmão, tem que calibrar a vossa fé. Já percebeu que os filmes, quando vão encenar essa passagem, tem muito filme, né? Sobre a história de Abraão e outras histórias bíblicas, mas você já percebeu que quando essa cena, quando esse momento é encenado, você já percebeu que os roteiristas, os diretores são obrigados a levar o ator a chorar, questionar, gritar por quê, por quê, por quê? Se você lê nas escrituras, Abraão, Deus falou, toma o seu filho, seu único filho, o filho que você ama, e leva para Moriá e me entrega em holocausto. Versículo seguinte, Abraão acordou de madrugada, tomou 2 moços, pegou seu filho e se dirigiu ao local indicado. Ficou viajando 3 dias. Meu irmão, aí o filme mostra o quê? Quando Deus fala, leve seu filho, sacrifique ele. O ator, não, Senhor, e chora, e grita, e mostra todo o desespero, que não está nas Escrituras. As Escrituras, Abraão é frio. Por que ele precisa chorar? Porque o filme não foi feito para o crente, que sabe a natureza do Deus ao qual ele tributou sua vida. O filme é para o público em geral, e o público em geral não entende o que é a fé e, portanto, não compreende a frieza de Abraão. Amém? Se nós realmente temos essa fé, a fé de Abraão, meu irmão, nós não nos sentimos tentados por Deus. Nós não nos sentimos testados por Deus. Nós simplesmente vivemos a bênção. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas deixa Deus renovar o seu entendimento para que seja capaz de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Altíssimo. Meu irmão, sob a sombra de Deus, debaixo de suas asas, não há miséria, não há doença, não há. O que existe é paz, alegria, amabilidade, paciência, temperança, fidelidade. Amém, meu irmão? Porque Jesus morreu para que nós não precisássemos morrer. Ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, chagas, feridas. Nós fomos sarados. Qual é o espaço da doença na presença de Deus? 0. O diabo veio matar, roubar e destruir. Jesus veio trazer vida, vida com abundância, abundância de saúde, abundância dos bens materiais necessários para a vida confortável, abundância de conhecimento. Se falta conhecimento, peça a Deus que dá liberalmente com prazer. Abundância de uma família cheia de amor, abundância de filhos edificados, abundância de alegria no trabalho, de realização profissional. Essa é a verdadeira vida cristã. Amém, meu irmão? Não se acomode ao padrão desse mundo. Esse mundo jaz o maligno. E o príncipe que foi expulso por Jesus não exerce mais poder sobre a nossa vida. E, portanto, tal como o diabo foi expulso, com ele vai todo o sofrimento que ele trouxe a esse planeta. Nós não habitamos essa terra, nós habitamos o reino de Deus. Eu te pergunto, meu irmão, nós vamos voltar nesse assunto.
Em que passagem bíblica Jesus Cristo justifica a doença? Em que momento Jesus se nega a curar? Qual é a passagem que Jesus diz: ó, você está com esse problema, mas é porque você pecou, então infelizmente não posso fazer nada? Não, meu irmão. Ainda que o teu coração te condene, Deus é maior do que o teu coração. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, a doença, a miséria, o sofrimento, a vida familiar destruída, o vício, a pornografia, a lascívia, tudo ficou para trás. Você foi feito uma nova criatura. Você é revestido de Cristo. Amém? Então o ministério da reconciliação prega que nós devemos viver essa vida que Deus preparou para nós e que Jesus garantiu com seu sangue na cruz. Sangue esse que é relembrado todos os meses na ceia do Senhor. Esse sangue derramado, magnífico, que trouxe paz com Deus. Jesus sofreu para que não tenhamos que sofrer. Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Para não dizer que nós estamos interpretando de maneira equivocada Isaías 53, aqui está a interpretação do evangelista Mateus. A vida do cristão é uma vida em paz. Ó, paz com P maiúsculo. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Falei anteriormente que a paz do crente é uma paz que vem de dentro para fora. Ela não é condicionada por nada do entorno. Ela simplesmente habita em nós com o Espírito que está aqui no nosso coração. Nossa é herança de bem-estar e alegria. Sou eu que digo, é o livro que está falando? Não, tenho-vos dito isso para que na minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra de Jesus, do Salvador, meu irmão. Como admitir que o crente é triste, cabisbaixo, melancólico? Ô irmão, repreende esse espírito da tua vida. Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Você não tem que ter medo das coisas, você tem que viver a bênção. Vivemos com saúde, Atos 9,4. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Jesus Cristo, meu irmão, quando derrubou Saulo do cavalo, alguém vai falar assim: nossa, mas Jesus ele imprimiu mal. Não, Jesus estava dando uma lição para que Paulo vivesse a vida. E Enéas, que estava deitado fazia anos, ele precisava ser alertado. O Jesus que liberta e que salva é o Jesus que nos tira da doença. Lembra Jesus repreendendo a febre da sogra de Pedro? Seja uma doença grande, uma doença pequena, não importa. Uma bênção que se estende a toda a família. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Ô meu irmão, Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, tua casa, tua família. Creia, meu irmão. E traz proteção para o lar. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tomamos posse da prosperidade santa. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse sonho que você tem na sua cabeça aí, meu irmão, se foi confirmado pelo Espírito Santo, se é um sonho que é sonhado em santidade, creia, faça a tua parte, creia, Deus vai te honrar. Amém? Porque o bom pastor não deixa nada faltar. Isso tudo não vem de ser humano, é milagre de Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Somos plenos porque vivemos as primícias do que há de vir. Somos desde já
cidadãos celestiais, súditos de Cristo, o nosso Rei. Amém, meu irmão? E o capítulo 2 do livro que serve de guia para os nossos estudos trata justamente sobre o reino de Deus e, consequentemente, sobre a cidadania celestial. O momento que nós poderemos conversar um pouco mais sobre o reino de Deus que já está instalado, cujo Cristo é Rei e governa sobre a nossa vida, e também sobre o reino que há de vir, que é o mesmo reino, porém um reino em duas etapas. Essa etapa é a etapa de adesão voluntária. Escolhemos nos tornar súditos de Jesus. Na sequência virá o reino do juízo, da justiça de Deus. É o reino do julgamento. E aí nós não mais poderemos escolher. É a consequência da nossa escolha. Este é o reino fisicamente invisível, que se mostra nos sinais que acompanham os que creem. Esses, por exemplo, que eu acabei de citar. A vida alegre, feliz, em paz, próspera, saudável, realizada, sentimental, familiar, profissionalmente. Sinais que distinguem o cidadão do reino dos outros, aqueles que já escolheram servir a Deus e que por isso ganharam a cidadania celestial, e aqueles que ainda estão sob a rebelião de Satanás. Mas na sequência virá o reino visível, quando Jesus se apresentará fisicamente para que toda a humanidade veja, e aí não haverá mais tempo para escolha. Por isso que a cidadania celestial ela vem acompanhada de uma imensa responsabilidade. Cumprimos os deveres para com o reino na nossa vida pessoal e acessamos os direitos do reino para a nossa vida pessoal e daqueles que nos circundam. E começamos a cumprir o nosso ministério, apresentando bom testemunho a todas as criaturas. Mas a nossa missão não para por aí. Somos cidadãos celestiais, ao mesmo tempo somos embaixadores de Cristo. Então nós temos que mostrar para o mundo o que é esse reino. É a boa nova que continua sendo pregado, o Evangelho. Arrependa-se, creia, venha viver no reino. E nós também somos uma milícia santa, que combate com os trajes do Espírito, a espada, o escudo, o elmo, a sandália, a couraça. Revestidos da armadura de Deus, combatemos o jugo do maligno. E o campo de batalha é o coração da criação. Então temos muita coisa para falar ainda, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. E boa parte dessas coisas, desses temas, serão tratados nesse capítulo 2 que iniciaremos no nosso próximo encontro. Por enquanto, ficamos por aqui. E eu agradeço para quem está aí, assiduamente acompanhando as nossas aulas. Que Deus te abençoe. Amém? E esteja aqui na próxima para a gente avançar. E vencemos uma etapa, um primeiro capítulo. E com certeza, com muito amor e temor, vamos vencer o segundo, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, eu te apresento a vida do meu irmão, da minha irmã, meu Deus, que ficou nesse encontro até esse momento, que tem seguido, meu Pai, fielmente esse curso, que o Senhor, meu Deus, Pai, libere uma bênção toda especial na vida dele, na vida dela, Pai, para que tenha confirmado que esse é o caminho, meu Deus, da edificação santa no Senhor. Pai amado, Deus querido, esse curso não substitui em absoluto ao momento da leitura bíblica, da oração com o Senhor, da presença nos cultos, na congregação dos santos, de maneira nenhuma, Pai, é apenas um complemento, um a mais, para aqueles, meu Deus, que querem mais e mais e mais de Ti. Tudo é para a Tua honra e tudo é para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fique com Deus. A paz, tá? Que Deus perdoe os nossos pecados e continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Até a próxima.